Cientistas desvendam o mistério do Jardim dos Polvos, no fundo do Oceano Pacífico, a 130 quilômetros de Monterey, costa central da Califórnia, Estados Unidos. O berçário desses animais fascinantes, que têm 3 corações e são muito inteligentes, fica a 3.200 metros de profundidade. Nesse lugar, a água quente se infiltra no fundo do mar, na base de uma montanha. Milhares de polvos-pérolas se aglomeram à beira de um vulcão subaquático extinto. Buscam refúgio para acasalar e ter filhotes que ficam enrolados como pequenas bolas. Os pesquisadores queriam entender por que esse ambiente atrai tanto esses moluscos, parentes das lulas, para incubar os ovos. Usaram robôs e sensores em águas profundas. Os biólogos e geólogos analisaram a região ao longo de 3 anos até entender a ligação entre as fontes termais e o sucesso da reprodução dos polvos. O resultado do estudo foi publicado na revista Science Advances. Os cientistas descobriram que as fontes termais presentes na região têm temperatura mais alta, o que favorece o desenvolvimento dos ovos. Normalmente, a temperatura da água é de apenas 1,6 graus Celsius. As fêmeas procuram fendas nas rochas vulcânicas porque a água mais quente, com cerca de 11 graus Celsius, acelera o desenvolvimento do embrião. Acredita-se que quanto mais rápido o filhote se desenvolve, maiores serão as chances dele sobreviver ao ataque de predadores. A mãe polvo usa as condições da natureza para fazer os ninhos e tentar garantir que a espécie permaneça nos mares e oceanos. Pouco tempo depois dos ovos eclodirem, a fêmea deixa de comer e acaba morrendo, em um ciclo contínuo para abrir caminho a uma nova geração desse molusco marinho curioso. Está no ar o Repórter Eco, com informações sobre a falta de áreas verdes que ameaçam os bebês, a história de uma mulher guerreira e uma aventura pelo Círculo Polar Ártico. Veja os destaques do programa de hoje. Cientistas do Rio de Janeiro avaliam os efeitos de poluentes em crianças que vivem em locais com poucas árvores e muitos prédios. Natália Teófilo e a família sofrem ameaças constantes por defenderem os direitos humanos e a preservação da Amazônia. E velejadores atravessam passagem que liga os oceanos Atlântico e Pacífico pelo Círculo Polar Ártico para registrar o degelo causado pelo aquecimento global. Pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro fizeram uma descoberta preocupante. Bebês gestados em locais da cidade com muitos prédios e poucas áreas verdes têm maior concentração de metais tóxicos no sangue do cordão umbilical. O estudo ainda vai analisar como o chumbo e o mercúrio vão afetar a saúde de crianças até os 4 anos de idade. Rio de Janeiro, uma das cidades à beira-mar mais lindas do mundo. Nos morros e nas ruas de vários bairros, a vegetação realça a beleza da paisagem e melhora a saúde de quem está perto dela. O efeito do verde na qualidade de vida de bebês cariocas é pesquisado por meio do projeto Infância e Poluentes Ambientais, o PIPA, a partir de atendimentos na maternidade escola da UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Como uma pipa, a gente quer ver os filhos voando cada vez mais alto.
E para isso a gente precisa estar atenta ao desenvolvimento deles, principalmente na primeira infância, porque é nesse período que o cérebro se desenvolve mais intensamente. O projeto ele avalia a exposição a muitos poluentes, metais, agrotóxicos, plastificantes, e acompanha o desenvolvimento do bebê em 3 linhas principais: o neurodesenvolvimento, a parte respiratória, né, a ocorrência de alergias, pneumonias, etc., e o ganho de peso e crescimento dessas crianças. O principal achado que nós tivemos foi a associação que nós observamos bastante significativa entre a maior concentração de metais, especificamente chumbo e mercúrio, de forma mais relevante, no sangue do cordão em bebês que foram gestados, né, que as mães moravam em regiões do Rio de Janeiro que tinham maior concentração de edificações e menor número de áreas verdes. O Rio de Janeiro tem, em média, 52,8 metros quadrados de área verde por habitante, segundo dados oficiais. A média é alta diante da recomendação da Organização Mundial de Saúde, pelo menos 12 metros quadrados por habitante. O problema é a distribuição desigual. A Zona Sul, onde estão bairros como Ipanema e Copacabana, tem maior concentração, apesar da grande quantidade de prédios. Ajuda o fato de estarem ali a Lagoa Rodrigo de Freitas e o Jardim Botânico. No centro, o percentual cai bastante e em bairros da Zona Norte é baixíssimo. A gente observa, por exemplo, 43% mais bebês com chumbo e mercúrio em concentrações acima da mediana que nasceram no centro. Quer dizer, bebês que foram gestados no centro, né, que as mães viviam no centro do Rio de Janeiro, e 35 mais frequente bebês com também mercúrio e chumbo em concentrações acima da mediana no sangue do cordão umbilical de mães que moravam na região norte do Rio de Janeiro. As fontes de poluição são as mesmas das metrópoles brasileiras e das cidades de médio porte. Já está estabelecido que ventilação, né, é um fator fundamental para você ter dispersão de poluentes. Esses poluentes são gerados em zonas urbanas, como é o caso do Rio de Janeiro, principalmente por 2 fontes: tráfego de veículos e pequenos processos produtivos, a marcenaria, a borracharia. A presença da área verde, né, ele é fundamental para que esses resíduos que são produzidos ou pelo tráfego de veículos, ou por esses pequenos processos produtivos que existem, ele se disperse. A pesquisa precisa avançar para que os médicos saibam se há e quais são as consequências para a saúde dos bebês gestados em áreas de tráfego intenso, os que apresentam maior concentração de metais no sangue. Mas a investigação já acende um alerta. A gente olha a exposição a agrotóxicos organoclorados, agrotóxicos piretroides, estamos dosando plastificantes, tipo bisfenol, então são múltiplos poluentes, a gente ainda está sem os resultados deles. Quem está fazendo as análises dos agrotóxicos, inclusive, é a Fiocruz. Nós estamos olhando também em relação a potenciais alterações no desenvolvimento futuro de doenças e agravos não transmissíveis, tipo problemas cardiovasculares, hipertensão, obesidade, diabetes. A gente também dosa, né, hormônios tiroidianos, e pode se refletir no futuro em alterações na saúde dessa criança quando adulta. O projeto, financiado pelo Ministério da Saúde e CNPq, que teve no início apoio da FAPERJ, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, vai até dezembro de 2026. Enquanto os pesquisadores esperam novas respostas sobre os impactos dos poluentes, reforçam: manter áreas verdes nas cidades é fundamental para a saúde humana. Ocupar o solo só com construções, especialmente edifícios altos que não permitem a dispersão dos poluentes, é má ideia.
A própria Organização Mundial da Saúde tem um conjunto de publicações, né, falando da importância dessas áreas verdes para a saúde humana, vai além, inclusive, da questão da exposição a poluentes, traz a questão da saúde mental, obviamente, da parte cardiovascular, da importância do exercício, da convivência. Logo mais, aqui no Repórter Eco, conheça uma mulher de fibra, defensora da Amazônia. Natália Teófilo e o marido lutam pelos direitos humanos e para manter a floresta em pé. Uma história emocionante de defesa da Amazônia. Natália Teófilo é uma mulher guerreira. Ela e a família lutam para manter a floresta em pé e, por isso, sofrem todo tipo de ameaça. Esta é Natália Teófilo. Muitas mulheres em uma só. Mãe, avó, ativista ambiental, afrotrancista, quilombola. Companheira de Erasmo Teófilo e refugiada. Refugiada dentro do próprio país. Desde 2019, ela, o marido, o líder camponês amazônico Erasmo Teófilo, e os filhos estão sendo ameaçados por defender a Amazônia e sua gente. Desde então, a gente não para mais de fugir. A gente passava 1, 2 meses em casa e quando sabiam que a gente estava em casa, aí voltavam a tentar nos matar. É a 5ª vez que a gente foge, dentro de 4 anos. Há 17 anos, Natália luta pelo direito dos povos da floresta aos seus territórios. É gente que vive e conserva a Amazônia e não é reconhecida por isso. Natália, para haver justiça climática, é preciso antes ter justiça social? Não existe justiça climática se nós não tivermos o direito de viver no nosso lugar, na nossa Amazônia. Se o povo floresta, se a Amazônia, que somos nós, não temos direito de ficar na Amazônia, de viver a Amazônia, não existe justiça climática. E o clima já é outro. É desesperador. Não tem outra coisa para falar. É desesperador. Tudo o que é visto na TV é muito pouco. Não dimensiona. A gente está dentro de uma panela de pressão, literalmente. As nossas águas, elas estão quentes. Águas que sempre foram geladas. As nossas águas estão quentes. Dos animais morrendo por conta da mudança do clima da água. A mesma coisa que acontece com a floresta queimando e não dando conta mais, sabe? A gente também não está mais dando conta. A gente não está mais dando conta de viver dentro desse clima que nunca foi vivido antes. Ela e a família fazem parte do programa de proteção aos defensores, em um país que é líder em assassinatos de ambientalistas no mundo.
Das 1.733 mortes de defensores e defensoras do meio ambiente registradas no planeta entre 2012 e 2021, 342 ocorreram no Brasil, quase 20% do total. O que ela chama de lar é o lote 96 da Gleba Bacajá, em Anapu, no Pará. A terra destinada pelo INCRA à reforma agrária deve ser entregue a 56 famílias que sempre viveram ali. Mas o assentamento no ano passado foi invadido por pistoleiros. Casas e a escola foram queimadas. Essa comunidade é uma comunidade 100% pacífica. Essa comunidade nunca se armou de nada para ir na casa de ninguém, invadir casa nenhuma e fazer coisa alguma. Por isso, ela escreveu um alerta brutal, um pedido de socorro pelos defensores e pela floresta. A carta foi publicada na plataforma de jornalismo Suma Uma e rodou o mundo. As palavras de Natália foram gravadas pela atriz Denise Fraga e vistas por milhares de pessoas. Todos sentirão as nossas mortes, porque quando o mundo perder o ar, saberão que os povos floresta eram o caminho da vida. A voz de Natália é a voz dos quilombolas, dos camponeses, dos ribeirinhos. Quem luta pela floresta, porque é floresta também. Não tem outra forma de conservar a Amazônia viva, a Amazônia em pé, se não conservar os povos que são floresta, com dignidade. Só tendo as nossas vidas como preciosidades dentro dessa Amazônia, essa Amazônia fica em pé. Porque a árvore só cai depois que os nossos corpos estão no chão. Aguarde, porque você vai ver a seguir aqui no Repórter Eco. Velejadores atravessam 3.000 quilômetros do Círculo Polar Ártico para alertar o mundo sobre o degelo provocado pela crise climática. Uma aventura em busca de conhecimento. 2 velejadores decidiram atravessar a passagem noroeste que liga os oceanos Atlântico e Pacífico pelo Círculo Polar Ártico. Eles produziram um documentário sobre o colapso climático da Terra causado pelas atividades humanas. We know that ice is melting faster. We can see the images in the past 30, 40 years, and the difference when you look at the maps is pretty impressive. As mudanças climáticas não dão trégua, nem em um dos lugares mais remotos da Terra. O documentário Rota Polar, dos velejadores Beto Pandiani e Igor Belli, trata da expedição que percorreu cerca de 3.500 quilômetros no Ártico para mostrar a ação implacável do aquecimento global em uma região isolada. Our area it seems to be melting later, but also staying around a little longer. We normally freeze up here in the bay right around end of September. The last 2 or 3 years we've seen it into early November where it doesn't freeze. I mean, yeah, climate change is definitely something that's on our radar. A viagem, feita em um pequeno veleiro sem motor, teve o objetivo de chegar à Passagem Noroeste, que liga os oceanos Atlântico e Pacífico pelo Círculo Polar Ártico. Antes congelada, apenas navios quebra-gelo conseguiam passar pelo local, e somente nos meses mais quentes do ano. Em 2007, imagens de satélite da Agência Espacial Europeia revelaram a abertura da passagem devido ao derretimento do gelo causado por temperaturas mais altas que o normal, o que possibilitou que barcos menores cortassem caminho por ali. Nos últimos 30 anos, nós começamos a ver os veleiros esportivos se aventurando por essa passagem
porque a passagem vem derretendo, né? O Oceano Ártico vem aquecendo nos últimos 30 anos e essa passagem que era fechada, bloqueada pelo gelo, durante pelo menos um mês do ano ela se torna viável para pequenos barcos à vela. O documentário procura chamar a atenção para o grave problema ambiental causado ao planeta pela humanidade por meio de imagens fascinantes, além de entrevistas com cientistas, guias e líderes de povos locais, os inuites. A gente não consegue cuidar daquilo que a gente não ama, né? E o documentário, é difícil você não ficar apaixonado pelos lugares que a gente foi, né? Para a gente trazer essas imagens e essa vida diferente dessas pessoas que moram no Oceano Ártico, né? A primeira mensagem assim é que a vida está toda conectada, né? Então isso é uma coisa interessante da gente perceber. O que acontece lá tem a ver com o que acontece aqui, desde o plástico, desde a maneira da nossa matriz energética. Quase 100 dias no mar deixaram os velejadores diante de outra realidade preocupante: a poluição dos oceanos causada por plásticos. É a coisa mais gritante. O Igor e eu tivemos a possibilidade de, no Pacífico, passar ao lado de uma daquelas ilhas de plástico. O que acontece? Às vezes tem uma convergência de correntes que deixa aquilo ali preso, né? Uma está próximo das Ilhas Fiji. E nós não passamos no meio, né? Acho que nem daria, nós passamos na borda. Ficamos 24 horas com plástico enroscando no leme do barco. Os desafios da viagem intensa foram compensados por momentos únicos de contato com a natureza. Nós chegamos numa baía que nós não sabíamos o que encontrar. Na verdade, fomos nos proteger do mau tempo e quando chegamos lá, nos deparamos com 200 baleias belugas com os filhotes. Urso polar, uma fêmea com filhotes na praia. Era um ambiente, é a casa deles aquele lugar. Mas como o barco não é um barco agressivo, ele é pequeno, ele não tem um motor que gera ruído, nem polui a água, os animais se aproximam, né? Porque o animal é muito curioso, né? Revelar a beleza de paisagens e a riqueza da biodiversidade de uma região tão frágil quanto distante. Talvez seja esse um caminho para tocar as pessoas sobre os impactos das nossas ações e a importância de proteger o planeta em qualquer lugar. E acho que essa é a consciência que a gente tem que ter, que temos que mudar ou criar, de que nós não temos recursos infinitos e que nós somos hoje 8 bilhões, né? É um número, né, monstruoso. Então, a questão das mudanças climáticas, ela é um tema vasto, muito vasto. E não se trata de acusar ninguém, se trata de nos juntarmos para a gente pensar numa educação para os jovens, porque são eles que daqui a pouco vão estar aqui. E se você cria uma mentalidade, né, uma consciência, acho que esse é o maior investimento que a gente pode fazer. O Repórter Eco de hoje termina por aqui, mas fica o convite. A gente se encontra no próximo programa com mais projetos, ações e pesquisas em busca de um mundo melhor. Até lá!